Começa agora Estudo das Obras de Emmanuel, um programa que estuda os textos do Espírito Emmanuel, psicografados por Francisco Cândido Xavier. Apresentação: Roberto Vitorino. Olá, amigo e amiga ouvinte. Olá, amigo e amiga seguidor nas nossas redes sociais. Nós estamos iniciando mais um estudo das mensagens do Espírito Emmanuel, publicadas na coleção Fonte Viva, psicografia de Francisco Cândido Xavier, da editora da Federação Espírita Brasileira. Esse nosso programa, ele é um programa gravado, mas você pode enviar suas perguntas, solicitar esclarecimentos, enviar reclamações, sugestões. Nós estamos aqui abertos a qualquer tipo de contato. E você pode utilizar o nosso telefone 21 3386 1400, pelo WhatsApp, o 21 984 86 7633, ou ainda pelo e-mail estudo-de-emmanuel@radioRioDejaneiro.am.br. E nós ficamos aguardando o seu contato para que a gente possa estreitar essa nossa relação. Nós temos ainda a reprise dos nossos programas às 23 horas do sábado, às 11 horas da noite. E os 4 últimos programas estão no nosso site à disposição, e no YouTube a lista completa de todos os programas no YouTube Rádio Rio de Janeiro, na playlist. Então você pode ouvir o nosso programa e, se precisar aprofundar no estudo, em qualquer momento disponível que você tiver. Então consulte o nosso site, consulte a nossa listagem no YouTube e você tem acesso ao nosso programa. Nós hoje vamos estudar a mensagem 155 do livro Vinha de Luz, e o título é Tranquilidade, que nós vamos ouvir na voz do nosso locutor Cláudio Ferreira. Tranquilidade. Tenho-vos dito estas coisas para que em mim tenhais paz. Jesus. João, capítulo 16, versículo 33. A palavra do Cristo está sempre fundamentada no espírito de serviço, a fim de que os discípulos não se enganem no capítulo da tranquilidade. De maneira geral, os aprendizes do Evangelho aguardam a paz, onde a calma reinante nada significa além de estacionamento por vezes delituoso. No conceito da maioria, a segurança reside em garantia financeira, em relações prestigiosas no mundo, em salários astronômicos. Isso, no entanto, é secundário. Tempestades da noite costumam sanear a atmosfera do dia. Angústias da morte renovam a visão falsa da experiência terrestre. Vale mais permanecer em dia com a luta que guardar-se alguém no descaso provisório e encontrá-la amanhã com a dolorosa surpresa de quem vive defrontado por fantasmas. A terra é escola de trabalho incessante. Obstáculos e sofrimentos são orientadores da criatura. É indispensável, portanto, renovar-se a concepção da paz na mente do homem para ajustá-lo à missão que foi chamado a cumprir na obra divina em favor de si mesmo. Conservar a paz em Cristo não é deter a paz do mundo. É encontrar o tesouro eterno de bênçãos nas obrigações de cada dia. Não é fugir ao serviço, é aceitá-lo, onde, como e quando determine a vontade daquele que prossegue em ação redentora junto de nós em toda a terra.
Muitos homens costumam buscar a tranquilidade dos cadáveres, mas o discípulo fiel sabe que possui deveres a cumprir em todos os instantes da existência. Alcançando semelhante zona de compreensão, conhece o segredo da paz em Jesus, com o máximo de lutas na terra. Para ele continuam batalhas, atritos, trabalho e testemunhos no planeta. Entretanto, nenhuma situação externa lhe modifica a serenidade interior, porque atingiu o luminoso caminho da tranquilidade fundamental. Então, como nós acabamos de ouvir, essa lição, tranquilidade, que o Emmanuel trabalha o Evangelho de João, capítulo 16, o versículo 33. E é curioso, porque recentemente nós estudamos essa mesma passagem, capítulo 16, só que o Emmanuel citava o primeiro versículo. Então, nós estamos aqui com o Evangelho de João e dessa vez ele foi para o último versículo, que é o 33. E neste intervalo, nesses versículos que estão aqui, nós já conversamos bastante sobre algumas coisas, mas eu vou relembrar algumas e vou agregar um pouquinho mais, de tal maneira que a gente possa entender bem esse Evangelho de João 16. É curioso porque nesse Evangelho fica claro para nós a vinda do Espírito de verdade, do Consolador. Então, Jesus, nesse momento, ele está preparando os discípulos para as perseguições que virão, contrastando com o amor de Jesus e o ódio do mundo. Então, todos nós sabemos que os cristãos de todas as épocas sofreram perseguições, até hoje continuam, com diversos segmentos de cristãos, mas ainda assim há perseguições, algumas explícitas, outras mais, vamos chamar assim, na linha do preconceito, das barreiras, mas perseguições sempre houveram e sempre haverão. Então João registrou aqui as palavras de Jesus de uma maneira muito interessante. E eu vou reler alguns trechos e a gente vai comentando. No versículo 1, tenho-lhes dito tudo isso para que vocês não venham a tropeçar. E esse já foi desenvolvido no programa, acho que é o retrasado, se não me falha a memória, um programa anterior. E é curioso que Jesus já está nos advertindo para que a gente não venha a tropeçar, porque Ele sabe das nossas capacidades, Ele sabe das nossas incapacidades também e das nossas decisões pelo nosso livre-arbítrio. Então Ele já vinha nos alertando. E Ele ainda diz, vocês serão expulsos das sinagogas. E não foi isso que aconteceu com os primeiros cristãos? Havia aquela briga entre o cristão e o hebreu. O novo cristão tinha que ter a circuncisão. E aí entra o Paulo para discutir esse aspecto. Ora Paulo concordava, ora ele discordava. Então havia necessidade de uma conciliação. Então, até por um fato material, havia uma discussão entre os primeiros cristãos. E isso até hoje a gente traz, infelizmente. Um dia não teremos mais. E Jesus ainda complementa aqui no Evangelho de João, farão essas coisas porque não conheceram nem o Pai nem a mim. E quando chegar a hora, lembrem-se de que eu os avisei.
É curioso porque normalmente a gente ainda faz isso, não devíamos, mas a gente faz. Bem que eu avisei, a gente avisa, olha, não faça isso, não segue isso. E acaba acontecendo. E aí a gente, na hora de acolher o irmão que errou, a gente bota o dedo na ferida. Eu te avisei. Olha que coisa. E a gente aprendeu que tem que ser exatamente ao contrário. Olha, eu lhe avisei, mas você ainda errou, você ainda falhou. Na próxima vez você vai conseguir. Então, até para falar dos erros dos nossos irmãos, nós temos que ter acolhimento, temos que ter cuidado para não ferir, não revolver a ferida do irmão. Ninguém gosta de ser chamado a atenção, e ainda que seja para o bem. Então a gente tem que ter essa sensibilidade para não magoar o nosso irmão. Mais à frente, no Evangelho de João, nas palavras de Jesus, porque eu falei de você, porque falei estas coisas, o coração de vocês encheu-se de tristeza. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Então Jesus precisava retornar à pátria espiritual, para mais tarde, quando nós pudéssemos entender a sua mensagem mais completa, ele enviar o Consolador prometido, como fez. E Jesus ainda complementa: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não o podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. E não foi isso que aconteceu? O Espírito de verdade veio, nos passou uma série de mensagens, Kardec registrou todas elas, e vale a pena a gente consultar de vez em quando e verificar que realmente tudo aquilo que ele não pôde falar naquela época, o Espírito de verdade veio em nome de Jesus e como o enviado e veio nos passar. Existem várias discussões se o Espírito de verdade é Jesus, se não é, nós não vamos entrar nesse detalhe. Mas, de qualquer maneira, o Espírito de verdade foi enviado por Jesus porque ele prometeu e ele enviou. E isso está muito claro para nós. A mensagem de Jesus, ela chega. Como ele mesmo diz, não falará de si mesmo, falará aquilo que ouvir e vai anunciar o que está por vir. Então, como Paulo já dizia, não sou eu que falo, mas é o Cristo que fala por mim, né? Não sou eu que vivo, mas é Jesus que vive dentro de mim, né? Então, ele incorporou de tal maneira os ensinamentos de Jesus que ele já não falava o que ele achava, ele falava o que Jesus queria que ele falasse. Então, se colocou a serviço realmente. Mais adiante, Evangelho de João, Jesus ainda diz: digo-lhes que certamente vocês chorarão e se lamentarão, mas o mundo se alegrará. Vocês se entristecerão, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. A mulher que está dando à luz sente dores, porque chegou a sua hora. Mas quando o bebê nasce, ela esquece a angústia por causa da alegria de ter nascido no mundo um menino. Então, além da alegria de receber um jovem que está chegando ali, uma criança, é a renovação, nós sabemos que ali vem um espírito reencarnando, tendo uma nova oportunidade de crescimento. Muitos acertos serão feitos naquela família. Esse espírito que chega, ele vai trazer certamente muitas
desafios, né? Muitos desafios para nós que estamos recebendo. Ele vai simpatizar com uns, vai talvez se antipatizar com outros, mas nós sabemos que a nossa família, ela realmente é o espaço onde a gente aprende a conviver com os afins e aqueles que muitas vezes são até contrários à nossa maneira de pensar. E nós aprendemos com eles e eles aprendem conosco. Nós precisamos realmente dessa convivência, porque nenhum de nós é dono da verdade. Só quem pode falar pela verdade absoluta, para o nível que nós estamos, é o Espírito de verdade, encaminhado por Jesus. E mais à frente, Jesus ainda diz: vem a hora em que não usarei mais esse tipo de linguagem, que ele falava por figuras, mas lhes falarei abertamente a respeito de meu Pai. E a doutrina espírita é exatamente isso. Está tudo tão claro, tudo esclarecido, tudo de uma maneira tão simples, que todas aquelas figuras, aquelas parábolas, tudo fica entendido com a nova visão que nos foi passada através da doutrina espírita. E mais à frente Jesus diz: eu vim do Pai e entrei no mundo. Agora deixo o mundo e volto para o Pai. E os discípulos disseram: agora estás falando claramente, não por figuras. Agora podemos perceber que sabes todas as coisas e nem precisas que te façam perguntas. Por isso cremos que vieste de Deus. E respondeu Jesus: agora vocês creem? Então isso também é uma pergunta interessante. Agora vocês creem? Porque nós ainda temos muitos irmãos que ainda não aceitaram Jesus, que ainda não conhecem Jesus. E constantemente nas reuniões mediúnicas, atendimento espiritual, até mesmo na desobsessão, quando a gente conversa com os nossos irmãos que se comunicam através dos médiuns, a gente verifica muito isso. Não conheceram Jesus. Ou se conheceram, não se aprofundaram, não quiseram conhecer mais detalhadamente. Então, para eles, é difícil crer nessas coisas. Então, a gente precisa de esclarecimento, precisa passar para eles. Eles vão precisar ficar no plano espiritual, nas colônias espirituais, passar por atendimentos, por estudos, para poder começar a perceber que Jesus é realmente o grande enviado de Deus, é o Messias de Deus para nós, na nossa terra, no nosso mundinho aqui de expiações e provas. E Jesus complementa: aproxima-se a hora e já chegou, quando vocês serão espalhados, cada um para a sua casa. Vocês me deixarão sozinhos, mas eu não estou sozinho, pois meu Pai está comigo. Isso é importante também, nós nunca estamos sós. Deus jamais abandona seus filhos, nós somos filhos de Deus. Então Deus sabe tudo o que acontece conosco, jamais nos abandona. Então é comum a gente dizer, né? Está sozinho aí? Não, estou eu e Deus. As pessoas mais antigas usavam muito isso. Como é importante essa postura. Eu estou com Deus. Deus é fiel, mas eu tenho que ser fiel a Deus. E aí nós chegamos aqui na citação que o Emmanuel aproveitou. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Então o nosso mundo de expiações e provas, ele está nos dando oportunidade de melhoramento. E o mundo de regeneração, ele já está sendo trabalhado já há algum tempo aqui na Terra e nós já começamos a perceber. E logo, logo nós vamos chegar no mundo de regeneração. E vamos ter muito mais oportunidades de crescimento, vamos estar mais alertas e as palavras e os exemplos de Jesus jamais serão esquecidos. E aí, entrando aqui no texto do Emmanuel, o que a gente observa
Emmanuel começa: a palavra do Cristo está sempre fundamentada no espírito de serviço, a fim de que os discípulos não se enganem no capítulo da tranquilidade. Como ele intitulou aqui a página como tranquilidade, o espírito de serviço é permanente. Nós temos que estar sempre dispostos a servir ao próximo, servir a nós próprios. E esse serviço, é importante que a gente entenda que serviço é esse. E geralmente, os aprendizes do Evangelho aguardam a paz, onde a calma reinante nada significa além de estacionamento por vezes delituoso. Ou seja, a pessoa acha que está com a cabeça vazia, que está fazendo algum passatempo, alguma coisa, aquilo ali é paz. Pura ilusão. Isso não é paz. Nós estamos queimando tempo numa ilusão que realmente não vai se realizar. A paz é a paz de espírito e é a paz do espírito de serviço. E o Emmanuel complementa: no conceito da maioria, a segurança resiste em garantia financeira. Então, quando a pessoa está com recursos financeiros, ela acha que está em paz. E a gente sabe que não é bem isso. Tem 1000 preocupações, medo de perder e por aí vai, né? E em salários astronômicos, quer dizer, pessoas que estão ganhando salários muito grandes, e aí no início a pessoa se deslumbra, depois com o tempo ela vai se acostumando com aquele padrão de vida e ela começa a sofrer, porque ela já não se satisfaz mais com aquele padrão e ela está sempre almejando mais. E o Emmanuel ainda nos lembra das relações prestigiosas no mundo. A gente quer estar bem com todo mundo, como diz aí na gíria, quer estar bem na fita, quer chegar a ser reconhecido, ser, de certa forma, até adulado, né? Ser elogiado. E aí a gente estimula a nossa vaidade, o nosso orgulho. Tudo ilusão, um perigo. O Emmanuel nos lembra: as tempestades da noite costumam sanear a atmosfera do dia. Depois da tempestade vem a bonança, aquele ar limpo, puro. E ele lembra ainda que as angústias da morte vão renovar a visão falsa. Quer dizer, nós vamos ter que cair em consciência, vamos ter que perceber onde nós erramos e vamos ter que corrigir e montar o nosso plano reencarnatório para recuperar tudo aquilo que nós erramos e aonde nós erramos, refazermos o caminho. E o Emmanuel ainda lembra que vale mais permanecer um dia com a luta do que aguardar alguém no descanso provisório. Então, quando a gente acha que aquele descanso está ótimo, mas aquilo ali é provisório, tudo passa. E mais à frente ele vai ter que entrar na luta. Não estou falando aqui no descanso, que a gente precisa realmente do corpo, da mente, que isso é natural. E o Emmanuel nos coloca claramente: a terra é escola de trabalho incessante. E ele diz: eu trabalho, meu pai também trabalha. Então o trabalho, ele é importante, tudo é trabalho. Toda vez que você tem algum esforço para realizar alguma coisa, até o pensamento é um trabalho. Obstáculos e sofrimentos são orientadores da criatura, são eles que nos desafiam a buscar soluções. E é indispensável renovar-se na concepção da paz. O homem ajustá-lo à missão que foi chamado em favor de si mesmo. Então tudo aquilo que a gente se esforça para que a gente realizar, e ainda que hajam dificuldades, depois vem esta paz, a paz de espírito, a paz da tranquilidade que a gente realizou o melhor que a gente pôde. E o Emmanuel nos lembra: conservar a paz em Cristo não é deter a paz do mundo, quer dizer, não é ficar com a paz de todo mundo, ficamos calmos, tranquilos, não é isso. É encontrar o tesouro eterno de bênçãos nas obrigações de cada dia. É terminar o dia e dizer: obrigado, Senhor, pelas dificuldades, por tudo que eu consegui vencer hoje, e eu lhe peço o sono dos justos, que eu possa dormir uma noite tranquila, me desprender e espiritualmente aprender mais alguma coisa, participar de alguma atividade, porque o espírito não para, o espírito está sempre a serviço. Então, não é fugir do serviço,
é aceitá-lo onde, como e quando determine a vontade do Pai, porque é para nosso benefício. E o discípulo fiel, nas palavras de Emmanuel, sabe que possui deveres a cumprir em todos os instantes da existência. E um parâmetro muito bom é dizer para nós mesmos o que Jesus faria nesta situação. E aí a gente já vai ter um exemplo e vamos ter certamente um apoio maior para que a nossa intuição funcione e a gente possa realizar o melhor possível. Quando a gente atinge essa compreensão, o segredo dessa paz em Jesus, ela vem exatamente através dessas lutas que nós temos na Terra. Então, a batalha, o atrito, o trabalho e os testemunhos que nós temos que fazer, nenhuma situação externa lhe modifica a serenidade interior. Então não importa o que aconteceu lá fora, o que importa é como é que você está encarando aquela dificuldade. Quando a gente consegue isso é porque nós, na fala de Emmanuel, atingimos o luminoso caminho da tranquilidade fundamental. É a chamada a paz do Cristo. Meus irmãos, muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Estudo das Obras de Emmanuel, um programa que estuda os textos do Espírito Emmanuel, psicografados por Francisco Cândido Xavier.